Olá, pessoal. Eu tive que sair, a Naline não estava conseguindo entrar. Vamos ver agora, né? O que acontece? Vamos lá. Naline entrou. Vamos ver se a gente já consegue colocar aí. Vamos ver. Gente, ao vivo, isso acontece nos melhores Instagrams, nas melhores famílias. Isso acontece, normal, normal. Produção ao vivo. Tá me Não estou te ouvindo, ouvindo, Jaque? agora estou te ouvindo. Gente, por favor, voltem, fiquem aqui. Espero que todo mundo volte. Até agora foram 89 pessoas que assistiram esse comecinho da live. Então, acho que dá para a gente fazer um refresh aí, para o pessoal que entrou agora, né, que saiu, não conseguiu voltar, Vamos lá, só caiu, para a mas gente ter o caminho gravado. consegui. Eu não vou nem chegar perto do celular agora para não dar nada. Gravado, tranquilo. Então, gente, a primeira live, me perdoem. Estou aprendendo a mexer aqui, mas até deixei o celular longe agora para não correr risco de apertar nada. Então, e não sair dessa live mais. Agora eu fico aqui, já que só você me derruba daqui agora. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Quer que eu fale só essa introdução inicial, já aqui do que eu Sim, falei, que a gente sim, falou no comecinho? sim. Então, a gente começou falando da importância da ordem, tanto na nossa vida quanto na vida das crianças, né? E aí falamos um pouquinho sobre a organização dos brinquedos, que vai muito além de um quarto esteticamente bonito, de um quarto arrumado, né? Que a criança vê que ele está arrumado. A organização, né? A ordem, a própria Maria Montessori, que ela era pedagoga, educadora e médica, ela já falava o quanto a ordem externa é importante para a criança, para que ela se organize internamente. Então, hoje, tudo que a gente vai falar é muito além de você ver um quarto bonito, né? Ele está muito relacionado para que você ajude o seu filho a desenvolver habilidades e ele consiga também ter mais previsibilidade das coisas, ele consiga ter uma rotina, ele consiga ter um fluxo do dia a dia melhor. Né? Então, como que isso vai auxiliar no comportamento dele, muito além, né, só do quarto bacana e bonito para foto do Instagram, né? É o do Pinterest. Do Pinterest. E é algo que na outra live eu falei, mas que dos outros dias também eu falei bastante, né? Nós falamos bastante sobre essa questão da previsibilidade. A criança ela consegue regular o comportamento dela a partir de quando ela sabe o que vai acontecer, questão da organização, né? Onde ela sabe que cada coisa tem o seu lugar, cada hora tem um tipo de atividade, tudo tem o seu momento. Então ela consegue se regular muito melhor do que, por exemplo, né, na nossa rotina. Ela tá brincando e de repente você chama ela para tomar banho, do nada, assim. Ela vai chorar, ela vai fazer birra. E é isso que acontece muitas vezes na nossa rotina, né? Então, na verdade, a nossa não rotina, né? E é realmente importante para a gente se regular, para conseguir regular as emoções deles também, né? Com certeza. Eu trouxe uma frase já da Maria Montessori, que eu acho muito importante para a gente começar a falar, né, desse assunto, que ela fala o seguinte: a ordem para as crianças é comparável ao plano de sustentação sobre qual devem apoiar-se os seres terrestres para conseguir caminhar, equivalente ao elemento líquido no qual vivem os peixes. Nos primeiros anos de vida, recolhem-se os elementos de orientação do ambiente no qual o espírito deverá atuar para as suas futuras conquistas. Então, eu acho maravilhoso, assim, né? E poder pensar como a gente pode ajudá-los também, né? Porque nesse momento, principalmente nos primeiros anos de vida, nós que somos responsáveis por eles. Então, cabe a nós, né, permitir esse ambiente para que eles possam se desenvolver, para que eles possam ganhar as habilidades, né? Adquirir as habilidades que a gente acredita que sejam importantes para eles. Uhum. Em que ponto, né, que a gente também entra em ação para conseguir com que eles atinjam essas habilidades, né? Sim, Essas habilidades são muito almejadas, mas o que a gente faz para proporcionar isso para eles? Isso também é muito importante. com Naline? certeza. Tá tudo bem? Deu uma Você travadinha, está mas travado. deu uma travada, mas tá Tá vendo. tudo ok.
E aí, Jaque, que eu trouxe, assim, que eu queria falar, para a gente a organização já é importante, né? Então, quando a gente vai falar, né, de uma organização na casa de uma pessoa, eu sempre falo dos benefícios para nós. Então, tanto na questão de mais calma, mais foco, mais produtividade. E aí, na criança, isso é replicado da mesma forma para que ela consiga, né, também ter essa calma na hora de brincar, ter foco, se desenvolver. E a partir disso, o que eu trouxe para a gente falar em coisas mais práticas, né, não ficar só no teórico, Só no teórico. né, só viajando sobre o assunto, eu queria falar de 3 dicas que eu acredito que são super úteis para a gente poder ajudar as crianças e 3 cuidados que a gente pode tomar nessa questão da organização dos brinquedos. Você que está lendo aí, já que você vai me falando se tem alguma dúvida, alguma coisa para pontuar. Tem algum aqui, desocupada e a mãe blog, acho que é isso. Tem um casal de filhos de 4 e de 1 ano, fazemos o rodízio de brinquedos e é interessante perceber que até o tipo de brinquedo oferecido influencia na rotina e regulação emocional deles. Sim, a gente vai falar sobre essa questão do rodízio e quanto realmente faz a diferença na hora das crianças interagirem com eles. É muito importante Legal. mesmo. Ai, que bom. Já é um ponto que a gente vai falar. Vou começar aqui com a primeira dica que eu acredito que é muito importante nessa questão da organização de brinquedos e que, por incrível que pareça, ela é fácil de executar, que é o acesso das crianças aos brinquedos. Então, para olhar como é que você guarda os brinquedos. O seu filho consegue pegar e devolver o brinquedo para o lugar sozinho, sem a ajuda de nenhum adulto? Claro que não estamos falando aí de um bebê, né? Mas assim, a partir de uns 2, 1 ano e meio, 2 anos, a criança já consegue ter essa autonomia. E muitas vezes a gente cobra deles, né? Ah, devolve para o lugar. Mas será que a gente está dando essa autonomia para que eles consigam fazer, né? Esse trabalho, né? Mesmo ele consegue pegar o brinquedo, ele consegue devolver o brinquedo para o lugar, está acessível para ele. E a gente desenvolver essa questão da autonomia nas crianças é um dos pontos importantíssimos que vão ajudar tanto na organização dos brinquedos, quanto na organização da casa, quanto na organização da vida deles. E até essa questão da acessibilidade, se a criança ela está acostumada a colocar aquele brinquedo naquele local, né, que você costuma guardar, então fica muito mais fácil, né? Porque às vezes você fala, ó, guarda o seu brinquedo. Aonde? Nem a gente sabe, às vezes, onde que guarda, quando muita criança, né? E então essa parte mesmo, né, de ter esse local sempre, né, praticamente as mesmas coisas, os mesmos lugares, para que a criança também se habitue, né? E principalmente quando eles vão crescendo, porque no começo ainda são alguns brinquedos grandes, né? Não tem muita pecinha. Conforme eles vão crescendo, se você acostuma ele que você junta tudo e guarda em qualquer lugar, conforme eles vão crescendo, isso vai começando a ficar tudo misturado, os brinquedos vão perdendo, as peças vão perdendo partes, e aí depois eles também vão ficando nessa. Começa a montar um brinquedo, ou começa a jogar um jogo e não tem partes do brinquedo lá no meio, né? Então, quando eles já começam desde pequena a ter autonomia para pegar, para guardar, eles também vão começando a ter um cuidado sobre aquilo que é deles, né? Então, eles já sabem que se não colocar no lugar, eles também, as peças vão começar a se perder do jogo. Sim, tem até, Montessori fala muito, que agora eu não vou lembrar exatamente as ordens, mas fala muito do período sensível, que cada fase da criança, ela tem uma característica, né, uma habilidade que ela precisa desenvolver dentro desse ano, né, que nós precisamos desenvolver na criança naquele ano, né, ou determinado período. E tem o período, se eu não me engane, acho que a partir dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, é o período sensível da ordem. Então, é a partir dessa idade onde a gente já começa a colocar para a criança essa noção da ordem. E se a gente pegar esse tempo certo, que é onde está mais aflorado esse período sensível, é onde a criança vai aprender e não vai desaprender para o resto da vida. Que demais! E é de pequenininho, às vezes a gente acha que não, eles não entendem, mas eles entendem. Mas precisa de persistência, né? Precisa propiciar o ambiente adequado, mas precisa persistir, né? Não é de um dia para o outro. Tudo isso leva tempo, precisa ter, sim, né?
ter consistência. Um dia ele guarda, outro dia não guarda mais. Não, é uma coisa que vai sendo consistente, todo dia você fala com eles, e isso vai também entrando no próprio ritmo da casa, né? E aí já entra na segunda dica. Dá para já ir para a segunda dica, Jaque? Como é que estamos aí de Tá, perguntas? deixa eu só ver aqui. Tem alguém em Tati Souza. Ela colocou aqui em casa, além dos brinquedos serem acessíveis, eu dividi os lugares nas prateleiras e gavetas para cada classe. Boneco, carros, montar, heróis. Isso é importantíssimo, Oi, essa divisão. Tati! Ela foi aluna lá do desafio. Ai, que legal, que bom ter vocês aqui. É isso Isso é mesmo. importante dividir por categoria. Legal. Isso é excelente, principalmente quando a gente está falando em categorias assim, dependendo do lugar onde você guarda. Então, se você guarda brinquedos grandes, por exemplo, num baú, não dá para você colocar pecinhas de um quebra-cabeça, né? Assim, você acaba misturando classes diferentes de brinquedos, e isso, além de deixar a criança mais angustiada e estressada, né? Às vezes até os pais também, você acaba também Sim, perdendo peças de brinquedos, fica super difícil de encontrar. Então, perfeito, é isso mesmo. é isso mesmo. Legal. Pode E ir aí, pro próximo. já o segundo que eu queria falar tá junto com essa. Ele é a continuidade do primeiro, né? Então, o primeiro você buscar lugares acessíveis para colocar esses brinquedos. E o segundo é envolver a criança nessa atividade de pegar e guardar. Mesmo que às vezes, alguns brinquedos, às vezes não precisa estar 100% dos brinquedos acessíveis. E isso a gente vai falar depois da questão do rodízio. Mas mesmo que você, um adulto, vai pegar o brinquedo, é importantíssimo que a criança esteja sempre presente nesse momento de pegar e nesse momento de guardar. Isso, além de trazer autonomia, que foi o primeiro ponto que a gente levantou, ele traz uma coisa que, assim, eu vejo muito vocês falando dentro da comunicação não violenta, disciplina positiva, que é o encorajamento. Você vai encorajando a criança de que ela consegue. Então, mesmo às vezes brinquedo que é mais difícil de guardar, que a criança às vezes fala, não consigo guardar isso, mamãe, não, né? E você sempre encorajar, você consegue, vamos, eu te ajudo. Então, aqui em casa, por exemplo, a Marina tem um brinquedo que a caixa, ela é um brinquedo de colocar as roupinhas dentro da caixa, né? E ele fecha, assim, bem rente. E várias vezes ela fala, não vou conseguir guardar, guarda você. É muito mais rápido, seria muito mais rápido se eu guardasse. Mas a gente leva assim 10, 15 minutos para guardar. Mas eu sempre falo, você Sim. vai conseguir guardar, se esforça, vamos lá, eu te ajudo. E esse. E aqui em casa, esse envolvimento gera mesmo essa cooperação, né? Até tem aqui, deixa eu ver. A Karine colocou, o meu de 3 anos não quer saber de guardar nada, desafio danado aqui. E o meu de 5 anos, muitas vezes, na maioria das vezes, ele pede ajuda, né? Então eu até converso com ele, falou, Ian, de quem que é o brinquedo? É meu. Quem trouxe esse brinquedo para cá? Eu. Então quem que poderia guardar? Eu. Mas eu não quero guardar, então já, né? Eu quero uma ajuda. Tudo bem você ajudar. Isso não vai tirar a autonomia da criança, isso vai trazer uma segurança para ela, né? E que não é que ela vai ficar a vida inteira dependente de você para guardar os brinquedos. Então, muitas vezes, a gente dando esse apoio para eles, às vezes, na hora de guardar, você pode falar, igual hoje. Hoje ele colocou umas pecinhas, e aí o meu pequenininho Theo, ele não guardou de volta as pecinhas, o pequenininho Theo esparramou pela casa toda. Até eu vi um por aí que ainda tem que guardar. E aí ele também pegou os quebra-cabeças. Então, o que eu falei? Falei, o que você escolhe? Você escolhe guardar o quebra-cabeça ou essas pecinhas? Aí ele falou, o quebra-cabeça. Falei, ok, então eu guardo essas pecinhas. Então, não vai tirar a autonomia dele. A autonomia dele não vai diminuir se você também tiver essa troca com ele. E aí, conforme ele for crescendo, a gente vai colocando um pouquinho mais ali de responsabilidade, né? Vai saindo um pouquinho para escanteio e vai deixando com que ele guarde as coisinhas dele. E assim, gente, não se frustrem, tá? Não é uma tarefa fácil colocar as crianças para ajudar. Então, assim, tem dias que os meus também não querem. Não é todo dia que. Tem dia assim, eu já até postei vídeo no stories do meu filho guardando, cantando. Tem dias que vai fácil, tem dias que não vai.
Então, assim, existe uma resistência, né? É muito mais legal brincar do que guardar os brinquedos. Então, E nada impede da gente, igual a live que a gente teve ontem, de guardar brincando, né? Guardar uhum. cantando, né? Fazer uma música de cooperação, guarda ali, guarda aqui, guarda no seu lugar. Então, inventar uma música aqui em casa, eu hoje sou a louca que inventa as músicas. Então, a gente vai inventando música para tudo, vai inventando brincadeira para tudo. Ó, eu pego o azul, você pega o vermelho. Então, fazer esses balanços aí, né? Esses balézinhos aí que a gente consegue driblar a criança e a criança consegue guardar sem a gente ter que ficar, guarda isso agora, já, nesse momento. E aí respeitar também esse ritmo da criança de guardar também do jeito dela, né? Não, e uma coisa que ajuda, que eu vejo assim, é não deixar instaurar o caos dentro de casa para ir começar a guardar os brinquedos, né? Então começou a pegar muitos brinquedos, então às vezes assim, já pegou 2, 3 brinquedos, quer pegar mais um? Então vamos guardar antes algum brinquedo. Então a gente começa a dar a regular, né, o ambiente. Então às vezes eu falo, quer montar cabana? Não dá para montar, o espaço está tomado de brinquedos. Que tal se a gente for guardando alguns brinquedos para conseguir brincar nesse espaço, né? Então, você vai começando, às vezes até... Assim, hoje mesmo a Marina, a gente estava brincando aqui à tarde, ela falou, quero fingir que aqui é a praia. Mas não tinha espaço, porque tinha um monte de brinquedo. Aí eu falei, o que a gente precisa? Acho que a gente precisa guardar um pouco dos brinquedos. Então, hoje foi super fácil, porque ela já queria ir para a próxima brincadeira, ela sabia que precisava do espaço. Já à noite, na hora de dormir, ela não queria dormir. Aí teve toda aquela resistência, né? Que não quero guardar os brinquedos. Então, mas o que eu sinto é que a gente tem que estar mais preparado para respirar fundo e não, isso é importante que eles guardem, é importante desenvolver autonomia, porque eu mesma, muitas vezes eu falo, não, sabe, minha vontade é que eles vão dormir, eu guardo depois em 5 minutos, vai muito Sim, mais rápido. muito mais fácil. Né? Às vezes a ajuda deles acaba atrapalhando, mas eu sinto que quando eu faço isso, eu deixo de dar oportunidade. Aline, você travou? Oi, tô aqui. Oi? Pode falar. Aline? Oi, voltou. Voltou. Eu vi você parando, mas já voltou. Tá vendo legal? Voltou ao normal? Tá tudo ok. Então, legal. Eu acho que então dessa segunda dica é realmente, mesmo que seja às vezes mais fácil para você guardar, sempre envolver as crianças no pegar e guardar. Pensar que isso é uma forma de encorajá-los. E isso é o que você falou, depois você vai migrando para outras tarefas da casa, né? Eles Uhum. vão assumindo outras responsabilidades dentro da casa, porque no começo parece muito pesado. Ai, tem que guardar o brinquedo, tem que guardar. Mas quando isso vai indo para outras atividades da casa, dentro dos brinquedos também fica mais natural, né? Então, quando Sim. ele levanta da mesa e tem que tirar o prato da mesa, isso não é uma coisa, né? Ai, nossa, super, ai, criança. Não, ela faz parte da rotina da casa. Ela vai vendo que ela tem funções dentro da casa. Sim. E até quanto a isso, eu não sei quanto o pessoal aqui está familiarizado com o método Montessori. O meu filho, ele estuda numa escola montessoriana. E eu achei o máximo, porque muitas coisas a gente acaba adquirindo aqui para nossa casa, né? E como é que funciona lá? Lá eles não falam que eles vão brincar, eles falam que eles vão trabalhar, né? E eles têm o biombozinho onde tem cada das atividades que eles trabalham. E aí, como é que faz? Eles têm um tapetinho, que o tapetinho é o limite onde a criança vai brincar. Então, ela não pode tirar, né, as atividades que estão ali para qualquer outro canto. Então, ali o tapete é o limite. E aí, ele trabalha, né, com a atividade dentro daquele limite. Acabou de brincar, então ele guarda tudo, enrola o tapetinho, coloca no casezinho e guarda lá na prateleira. Então, isso eu acho sensacional, porque isso dá também para a criança isso de começo, meio e fim. Então, ela começou a brincar com esse brinquedo, e aí, durante a brincadeira, depois ela tem a hora de terminar. Terminou? O que faz? Guarda e aí pode pegar outro. Então a gente fica, eu tô nessa com o Ian, né? Eu vejo um brinquedo ali parado, eu falo, filho, você terminou de brincar com aquela brincadeira?
Sim, mamãe. Então, o que que você precisa fazer? Ai, guardar, né, mamãe? Isso, então deixa eu sair, guarda, lá depois você volta. Então, a gente já tá começando a fazer, né, esse movimento, e ele tá começando a entender, então, tá melhorando essa questão mesmo dos brinquedos espalhados pela casa. Isso é assim, né? Paciência, 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 gente. Muita, Muita muita. paciência. Eu sei que tem dias que a gente não, né, não tá, mas assim, assim é um pouquinho de cada vez. E eu achei muito legal que a Desocupada Mãe Blog, né, que falou, né, que ela, enquanto vai cozinhar, ela já avisa, né, que é o tempo que leva. Então é isso mesmo, né? Eles levam mais tempo do que a gente levaria e nem sempre eles vão guardar da forma que a gente guardaria, mas é E tá tudo bem. importante. E tá tudo bem. É importante que eles vão se sentindo úteis e vão vendo que eles fazem parte da casa. E que se eles descuidam e um brinquedo quebra, também é responsabilidade deles. Então faz parte. É isso mesmo. É por aí mesmo. E aí, vamos para o terceiro, Jaque? Para a terceira Vamos, dica? vamos, A vamos. terceira dica, na verdade, já é uma dica com um cuidado que eu vou falar. Então, é a dica que até já foi mencionada aqui, que é a questão do rodízio de brinquedos, que isso é excelente. Então, quem falou que já faz isso, isso é muito bacana, fazer rodízio de brinquedos, porque aí você deixa mais acessível, e não é que você vai esconder, tem gente que fala, às vezes eu vou em algum cliente e falar, vou fazer rodízio de brinquedos e vou colocar no meu depósito alguns brinquedos. Não é isso, não é esconder brinquedos né, de tudo. Na verdade, você deixa mais acessível alguns brinquedos e outros você deixa guardado, às vezes, um pouco mais difícil num cantinho que às vezes a criança não tem tanto acesso. Passou uma semana e meia, você troca, traz para baixo, né? Coloca mais acessível brinquedos que estavam com mais difícil acesso e coloca eles mais próximo das crianças. Isso é muito bom para a criança porque às vezes se você dá todas as opções ao mesmo tempo, ela se perde. Se você dá Uhum. menos opções e vai revezando, ela consegue ter mais foco, mais concentração. E isso ajuda até para que ela não se angustie com o brinquedo, né? Não tem tantas opções entre a escolha dela. Sim, não se E. cansa. Oi? Que ela não se canse, né, também. Né, que muitas vezes são várias opções, né? Isso. E aí já vem o cuidado que eu ia falar, que é uma das questões que eu acho mais importante quando a gente fala de organização, que é o menos é mais. Principalmente na questão dos brinquedos. Então, isso eu tenho frisado muito, 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 muito em todos os meus desafios. Sempre que eu vou fazer uma consultoria presencial, sempre que eu vou fazer uma consultoria online, muito cuidado com os excessos. Da mesma forma que para a gente os excessos podem gerar uma angústia, pode gerar estresse, dificulta muito a organização. Para a criança, isso é muito pior. Uhum. Então, o excesso de brinquedos, o excesso, né? O excesso de tudo, né? Na verdade, nenhum excesso é bom. Mas no caso Até o da exemplo que você criança, falou para mim do rodízio, né? não, De rodízio de carnes, de comidas. eu até falei para a Jaque, né? Que às vezes quando eu tô numa cliente presencial, né? E a gente costuma acumular brinquedos, isso é normal. Mas eu sempre costumo conversar, né? Ter uma conversa com a mãe, né? E da mesma forma que eu penso, né? Então, assim, imagina que você foi num restaurante e era um restaurante que tinha todos os pratos que você gosta de comer. Então tinha lá sua massa preferida, sua carne preferida, seu peixe preferido. Tem todas as opções que você ama, mas você tá lá naquele momento e você só pode escolher um prato. Isso às vezes te gera, né, uma ansiedade, te gera uma angústia. Você quer Muito. comer, mas não cabe. E aí tem a sobremesa que você adora, tem aquela salada que você gosta muito também, tem uma bebida que você adora tomar, mas é inviável, né, você conseguir consumir tudo aquilo. E às vezes a gente coloca nossos filhos nessa situação. Então, se você não é uma pessoa de comida, pensa num lugar que você chegou que tem os seus hobbies, que você adora fazer. Então, você tem 10 opções de hobby que você pode fazer ao mesmo tempo, mas você só pode escolher um. Ou se você começa a escolher vários, você não consegue fazer nada direito. Né? Você começa Conflito um, aí horário.
Você para, larga, começa o outro, para, começa o outro. No final das contas, você sente que você não aproveitou nada daquele momento que você tinha, ou daquele Uhum. restaurante que você foi. E aí você sai com uma sensação de frustração. Você fala, poxa, eu tinha Sim. tudo que eu queria, tudo que eu gostava, e tô frustrado porque eu não consegui aproveitar. Então, às vezes, sem querer, a gente passa isso para os nossos filhos, né? Então, é um cuidado, às vezes, para a gente conseguir filtrar melhor para eles, diminuir esse excesso. E, assim, é incrível, gente. Assim, eu presencio isso sempre. Sempre que eu organizo um quarto de uma criança, sempre eu tenho um retorno muito positivo da mãe. A gente sempre reduz bastante a quantidade de brinquedos e o retorno é sempre. E normalmente a mãe fica muito angustiada, né? Nossa, meu filho vai sentir falta desse brinquedo, meu filho ama esse brinquedo, ele brinca. Então, às vezes ela fala assim, ah, faz muito tempo que ele não brinca, mas se ele vira esse brinquedo agora, ele vai querer brincar. Então, existe essa angústia por parte das mães, mas é incrível como o resultado nas crianças, assim, as crianças elas ficam transformadas depois da organização do quarto, depois que reduz. E dá para contar, já que do último caso que eu tive, que eu te contei, como é que Deixa eu são só as diferenças? responder aqui, que a Cris perguntou se não é ruim dizer que as crianças vão trabalhar, se não é adultizar, né, em vez de brincar. Na verdade, esse é um termo do Montessori, né? E que nas atividades Montessori, né, Montessori ela é muito científico, né? Ele trabalha muito a criança exploradora. Então, as atividades que são feitas na sala de aula montessoriana são muitas atividades de exploração, né? Por exemplo, meu filho adora o magnético e o não magnético, né? Então, são atividades assim de exploração mesmo, né? Onde a criança tem que descobrir. Então, eles associam essa parte do trabalho mesmo, que são coisas que são do cotidiano, né? Mas eles têm a separação, que a hora do brincar é a hora do brincar, a hora da atividade da sala de aula é o trabalhar. Ah, legal até você explicar essa diferença, Jaque, porque. E tem uma coisa que eu penso que. Não sei, assim, eu tô fazendo. Até eu tô participando do grupo das meninas do Tempo Mágico, né? E elas falam muito. Bom, você estava com a Gra ontem, né? E elas Uhum. falam muito sobre o que é o seu brincar, né? E foi muito engraçado, até quando você falou isso, eu pensei, quando eu fui fazer o exercício do que era para mim o brincar é trabalhar. Eu me realizo muito quando eu estou trabalhando. Então, é um momento que eu, assim, às vezes o dia que eu não consigo trabalhar, que as crianças estão doentes, para mim, assim, é um martírio, porque eu sinto falta desse meu momento de trabalhar. Sim, Então, sim. por que não, né? O trabalho não pode ser o seu momento da brincadeira também, né? Então, Uhum. eu sei que são coisas diferentes, mas quando você me falou dessa questão do trabalho, eu pensei nisso, né? Que foi o resultado que eu senti do exercício, né? Que é a minha diversão. Às vezes, quando eu chego numa casa, a pessoa fala, olha, não repara a bagunça, tá muito bagunçado. Eu tô com um sorriso daqui a aqui, que eu tô feliz demais que eu vou mergulhar naquela bagunça, né? Então, é, é a minha também, né? É louco isso, né? Mas Sim, é a... é o que a gente faz com prazer, né? Igual aqui. Meus filhos estão dormindo, e na hora que eles vão dormir é o horário que eu vou trabalhar, porque é o horário que eu consigo estar longe deles. E eu fico muitas vezes acordada até 2, 3 horas da manhã, mas com prazer. Cansada, acordo no outro dia igual um zumbi. Normal, que eu sou humana, mas é o nosso trabalho, é o meu prazer também de estar disseminando essa transformação na vida das pessoas, né? Então eu faço assim, de olhos fechados praticamente. Tem Tem uma aqui pergunta aqui. essa da Acho que é a mesma Tati, coisa que você né? vai falar do rodízio. Do rodízio. Tati, o que você pode fazer é. Você não é que você. Assim, de repente, se você, por exemplo, guarda em alturas diferentes os brinquedos, né? Ou se você tem um baú, ou se você tem um maleiro. Isso é importante você olhar o espaço que você tem e pensar qual é o espaço mais acessível e qual é um espaço menos acessível. Então, o que facilita, às vezes você coloca em caixas agrupadas para você não precisar ficar deslocando brinquedo a brinquedo. Mas você pode, por exemplo, agrupar as massinhas e agrupar os legos, agrupar bonecas, agrupar coisas de madeira, agrupar instrumentos musicais. Você deixa mais acessível lá uma semana 2 tipos de brinquedos, 3 tipos de brinquedos. Então, vou deixar massinhas, os instrumentos musicais e os legos. As bonecas e os outros eu vou deixar
E aí você precisa ver se você tem um maleiro, qual o espaço que você tem para colocar esses brinquedos, que você, não é que você vai tirar eles da sua casa, né? Não é que você vai esconder na garagem. Eles vão estar dentro de casa, mas você vai fazer o rodízio. Você deixa uma semana assim, né? Um mais acessível. Na outra Uhum. semana você sobe, guarda essa caixa dentro de um armário e coloca mais acessível uma outra. Então, é aprender mesmo com os espaços que você tem. Aqui em casa, eu posso até falar como é que eu faço. Tem o guarda-roupa das crianças, né, que tem uma parte mais em cima, que eu deixo os brinquedos um pouco menos acessíveis. E na cama do meu filho, é aquela cama que em cima tem a cama, aí embaixo tem as gavetas, embaixo e mais embaixo tem aquela bicama, Bicama. né, que você puxa. A caminha é onde o Theo dorme, em cima é onde o Ian dorme, e as gavetinhas, muitas vezes a gente coloca os brinquedos ali que vão ser usados na semana. E a gente também tem coisa que a gente coloca na sala, né? Então, às vezes eu levo as caixinhas também com algumas coisas que eles vão brincar na sala, porque não é só no quarto que eles brincam, não. Então, determinei o espaço da sala, que é se eu vou para a sala, eles estão na sala. Onde eu estou, eles estão grudados. Então, você deixa também os brinquedos onde eles também querem ficar junto com você. E aqui em casa é parecido, às vezes eu só inverto as prateleiras. E é impressionante que só inverter, então assim, né, eu tenho um armário que eu tenho caixinhas pequenas e os brinquedos maiores. Então, às vezes, eu só de inverter a ordem, eles vão lembrando, ai, olha a casinha de bonecas. Aí começa Uhum. a brincar, né, mais aquela semana. Então, é procurar e não precisa ser uma coisa estressante isso não. Isso é para ser uma coisa Sim, algo gostosa, né? engessado. É para E é no dia. até ela colocou aqui, Desocupada e Mãe Blog, colocou se as crianças também podem participar desse rodízio, se a gente pode deixar com que elas escolham. Aqui muitas vezes eles escolhem, tem vezes que não, tem vezes que eu vou lá, faço e coloco, eles veem o brinquedo, brincam da mesma forma, mas é importante muitas vezes eles escolherem. Aqui em casa, tem dia que eu faço o dia do livro, né? Então eu escolho os livrinhos durante a semana e aí eles vão vendo, né? Eu deixo uma pilhazinha e aí eles vão vendo durante a semana aqueles livros que a gente selecionou. Então, às vezes, eles escolhem junto comigo. Né? Então, isso é legal, porque aí eles já vão vendo coisas que, né, começa a aguçar a curiosidade deles, né? E aí eu deixo acessível para eles. Aproveitar que você falou em livro, já que é importantíssimo que as crianças tenham acesso aos livros. Então, e também cuidado com excesso nos livros, porque quando às vezes você olha uma prateleira com 60 livros, não dá vontade de pegar nenhum, né? Então, assim, tomar muito cuidado. Se tiver muito livro, tira alguns, separa, não deixa Aham. nenhum espaço abarrotado de brinquedos. Coloca os que eles usam, os que eles gostam. E aí já vou entrar no segundo cuidado. Ai, olha que legal! A Nath tá aqui também, ordenar. Tudo bem? Ai, gente, que gostoso ver o pessoal entrando aqui. E Gente, vou entrar. só para falar, só um parênteses aqui na nossa live. Nesse sábado, a Naline vai fazer, em parceria com a. Com a Mônica, a gente vai fazer um workshop em Campinas para falar É, também um pouquinho sobre o método da Marie Kondo. A Mônica esteve comigo, a Nath, que está aqui também, da Argentina, também esteve com a gente no seminário. Então, se tiver alguém de Campinas aqui, será muito bem-vindo. Entra no meu Instagram, tem lá o link para reservar o seu ingresso. Vai ser lá em Campinas, na Oca, que quem é mãe vai amar. É um espaço maravilhoso, já que é incrível lá. E é bem Montessori lá. legal. É demais para as crianças. E, bom, e aí então, o segundo cuidado, né? A gente estava falando da questão dos excessos, né? Da prateleira dos livrinhos. É o cuidado com os brinquedos de acordo com a idade. Então, a gente, às vezes, por ansiedade ou porque a criança cresce, ou. Então, assim, pode ser até. A criança tem 3 anos, né? Então, aí a gente compra um quebra-cabeças para uma criança de 5 anos, que a criança, nosso filho, não consegue montar. E o contrário também, que eu acho que o contrário às vezes é até mais comum, né? Seu filho tem 3 Aham. anos e você tem mordedores, você tem. Eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, porque aqui em casa também tem. Então,
a adequação dos brinquedos é importante, né? Se a gente quer que eles desenvolvam habilidades, que eles desenvolvam, né, as habilidades certas para cada fase, é importante que a gente propicie um ambiente para isso, né? Então, tomar um cuidado, então, de tempos em tempos, de revisar, ver o que tem de brinquedo quebrado, ver o que tem de brinquedo que não faz, né? Que a criança não está adequado à idade dela. Uhum. Tomar cuidado. Às vezes, por exemplo, é normal, às vezes ganhou de aniversário um presente que não está adequado à idade dele. Não tem problema, ninguém é obrigado a saber, principalmente quando a gente não é mãe, muitas vezes a gente não sabe o que é um brinquedo adequado à idade. Sim, Então, sim. guarda. Olha, a Mônica tá aqui! Oi, Mônica! Então, guarda esse brinquedo. A Sabrina também, eu vou vendo, me perco, gente, primeira live. Então, foco. Então, é muito importante, assim, a gente não dá para esperar dos outros que eles saibam qual que é o brinquedo adequado. Isso é um papel nosso. Então, se não está adequado à idade da criança, guarda, troca, mas não deixa isso acessível, porque isso pode gerar uma frustração, pode gerar um medo daquele brinquedo, né? E pode também infantilizar a sua criança. Então, às vezes, uma criança que ela vai crescendo e vai mantendo os brinquedos de bebê, isso também é uma forma de infantilizar ela, de não encorajar a desenvolver as habilidades maiores, né, da idade que ela está no momento. E até, inclusive, brinquedos que também não são adequados, que estão acima da idade da criança. Tem um exemplo aqui de um Lego que meu filho ganhou no Natal do ano passado. E que o Lego, assim, é maravilhoso, né? É um barco pirata, sei lá, alguma coisa assim de ninja. E meu marido e ele montaram num dia, né, depois do Natal. Só que aí ele, criança, claro, foi lá e desmontou, porque ele quer saber, né, como é que é, tal. E aí meu marido ainda fez o favor de jogar o manual fora, né? E o que acontece? Hoje a gente tá, não sei nem se a caixa vive andando por aí. Mas a gente tem esse brinquedo Lego, ele adora, só que não tá montado, né? Então ele monta ali, de vez em quando ele monta algumas coisas diferentes, mas nunca a gente vai conseguir montar aquele barco de novo, né? Então tomar muito cuidado, porque ainda não era adequado para a idade dele. Legal, é isso mesmo. Né? Gente, adorei o que a Karine escreveu, né? Destralhar urgente. Sim. Sim. Não... Isso facilita muito a nossa vida, muito, 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 muito para organizar. E a gente beneficia eles também. Então, tendo os brinquedos adequados para a idade deles, tendo isso acessível e ainda facilitando para eles guardar, aí isso daí é o combo. É o combo perfeito para melhorar e muito a organização. E aí também eu queria falar um terceiro cuidado que é muito importante, que são com esses brinquedos super prontos e que normalmente ocupam muito espaço, né? Então, a criança, ela muitas vezes ela cria a brincadeira, ela às vezes, né, começa a brincar com uma colher de pau que tem em casa, que nem é um brinquedo. E aí começa a fazer disso uma brincadeira. E então, às vezes, a gente fica muito preso. Não, precisa ter tais brinquedos, isso, aquilo. Começa a encher a nossa casa de brinquedos. Brinquedos super prontos, muitas vezes. Eu não sou contra, tá, gente? Não sou contra brinquedo de plástico, não sou contra nada disso. Eu acho muito importante a gente ter um equilíbrio. Então, não sou contra a televisão. Eu acho que meus filhos assistem, meus filhos têm brinquedos prontos. Eu não acho que a gente também tem que ir para o extremo oposto de então meu filho só tem que brincar com colher de pau. Não é isso. E até a questão do rodízio, né? Porque a gente às vezes pode entrar na neura. Não, eu preciso fazer rodízio, toda semana, tá? Então, gente, cada coisa no seu tempo, sem neura. Porque senão a gente vai pirar mais, em vez de ser um benefício, vai ser um malefício pra gente, né? E o fato da gente estar calma e confiante já é um grande avanço no comportamento deles, né? Então, independente de como isso está sendo feito, né? Você ter a segurança de que o que você está fazendo né? Que você está se esforçando para ser o melhor, eu acho que já é um grande caminho andado. Mas também tem essa tranquilidade. Eu não preciso oferecer todos os brinquedos da loja para o meu filho, né? Ele consegue criar e brincar. Então, às vezes, quando a Marina está brincando, ela ganhou uma casinha, ela tava brincando, e ela falou, ai, mamãe, mas eu queria que tivesse uma piscina, essa casinha. Aí eu pensei, gente, imagina se tivesse uma piscina, né? Onde que eu ia guardar uma piscina para essa casinha?
E eu falei, e se a gente montasse, criasse uma piscina? E aí, no final, a gente montou com o Lego do meu filho uma piscina. E aí, montou um parquinho com outras coisas de outros brinquedos. A gente ficou, tava feio de ver, mas assim, tava tão legal, tão incrível de brincar com aquilo tudo. E, na verdade, a gente foi ressignificando os brinquedos. Então, às vezes, é uma tranquilidade pra gente também de que você não precisa ter todos os brinquedos super prontos. Porque você vai numa loja, dá vontade de ter a cozinha inteira, de ter todo fogão, e aí ter aquele outro negócio, e ter a parede, e ter o camarim, e ter não sei o quê. E aí é impossível você trazer a loja de brinquedos para sua casa. Além de ser impossível, não é bacana. É muito Não é bacana. importante você não ter tudo super pronto. Então, tenham essa tranquilidade de que você pode. Eu falo muito no meu desafio, né? Quando eu falo para as pessoas que a criança pode viver essa experiência fora de casa também. Você não precisa trazer tudo isso para dentro de casa. Então, crie com o que você tem. Sim, e até inclusive, quem me acompanha aqui no Criando com Empatia, lá nos destaques, onde tem. Agora não lembro se era brincadeira Montessori, educação Montessori ou se era na parte de brincar. Que tem várias vezes o meu filho pequenininho, o Theo, brincando com um pote de arroz, e ele vai passando de um pote para o outro. Ele vai pegando com a mãozinha e colocando no outro pote. Então, muitas vezes, coisas que vocês têm em casa também são brinquedos. Panela. Muitas vezes ele tem os brinquedos dele, mas ele vai lá para a cozinha para pegar a tampa de panela para bater a tampa da panela. Então é isso. Muitas vezes a gente permitir um pouco disso, né? Deixar eles também entrarem um pouco nesse nosso ambiente. Porque muitas vezes o que a gente está fazendo, as nossas coisas são muito mais interessantes do que as deles, né? Eu até fiquei de tirar uma foto para colocar no Stories dos meus batons. Os meus batons estão assim, ó, com os dedos afundados, né? Só que assim, o que eu faço? Muitas vezes eu vou me maquiar, eu tô com ele, eu deixo a minha necessaire ali para ele também ver, né? Porque se eu também proibi-lo de todas as minhas coisas, né? É claro que tem coisa, por exemplo, que quebram, coisas que podem fazer mal, ele pode ingerir, então a gente tira, né? Coloca em algum lugar onde eles não alcancem, que pode quebrar, pode destruir, até coisas que a gente realmente gosta. Mas o quanto você conseguir permitir com que a criança tenha acesso a coisas também da casa, né? Não proibir tudo, é muito importante. Essa dos meus batons, eu fiquei horrorizada. Eu falei, não, tudo bem, faz parte, desapega, vou usar assim mesmo. Mas é isso mesmo, né? Ter esse movimento, né? E até, deixa eu ver o nome aqui, a Liliana colocou, minha filha tem 6 anos e percebo que ela não gosta muito de brincar sozinha com seus brinquedos. É normal? Super normal. Super normal, cada criança tem um gosto, cada criança tem um tipo de aceitação. E muitas vezes, se ela não gosta de brincar sozinha só com os brinquedos dela, ou ela não gosta de brincar sozinha com nada, né? Então, de repente você pode ver isso. E se ela não gosta de brincar sozinha com nada, e ela quer a sua presença muitas vezes para brincar, você pode tentar perceber, ter esse olhar aí para de repente algum tipo de carência que ela esteja tendo sua, né? Então, olhar esse por trás aí desse brincar, né, sozinha, é o que quer dizer, né? Mas quanto a não querer brincar com brinquedo, normal. Super normal. E acho que toda criança, né, ela gosta, né, que tem um adulto por perto, supervisionando. Uma coisa que eu acho que às vezes ajuda, às vezes a minha filha não quer brincar sozinha, quando eu fico um pouquinho com ela. Porque às vezes eu falo, não, brinca, eu preciso fazer alguma coisa. E aí depois eu fico com você. Se eu inverto a ordem e antes fico um pouquinho com ela, né? Eu acho que você enche o potinho, né, de amor, né? Você vai lá, dá uma atenção, depois eles continuam sozinhos. Então, entender qual que é a dinâmica que tá rolando para entender o porquê, né, disso. Mas que tem uma questão normal das crianças quererem que o adulto brinque junto, né? Eu acho que isso é super, Super faz normal. parte, né? Uhum. Então, Gente, a gente já tá acabando, tá? Que daqui a pouco dá o tempo que dá uma hora o Instagram é cruel. Corta nós aqui. Mas a gente tá acabando. Fiquem aí. não, eu acho que até a gente já falou. Se você quiser, eu dou uma recapitulada geral do que a gente falou. Então, falamos da importância da ordem para as crianças, de como a ordem do externo reflete na ordem do interno e como isso traz tranquilidade para a criança.
traz calma, reduz o estresse, traz limites, traz segurança. Então, assim, todos os benefícios que a gente, né, quer passar para eles. Então, tudo isso com a ordem. E aí falamos de 3 dicas para que vocês consigam colocar um pouco mais de ordem. Então, da questão do acesso das crianças aos brinquedos, para gerar autonomia para elas. A questão do envolvimento, para elas pegarem e guardarem os brinquedos, que isso, além de autonomia, né, você está dando responsabilidade e está permitindo o encorajamento também para que ele se envolva nas atividades. E a terceira que a gente falou, que é o rodízio de brinquedos. E aí, junto com isso, com o cuidado também, com o excesso, então, menos é mais. Colocar os brinquedos de acordo com a idade da criança, tanto para não frustrar, quanto para não infantilizar ela. E não que um parênteses, né? Não que a frustração seja ruim, ela vai viver a frustração, então não é uma coisa ruim a frustração, mas é só nessa questão de adequação mesmo, né? Se você quer desenvolver habilidades nela, não colocar um brinquedo que está muito fora do contexto do momento atual, né? Colocar coisa para ela ler com 2 anos, então incoerente. E a terceira questão dos brinquedos super prontos. E aí tem essas 2 questões, né? A primeira, para a gente também se tranquilizar de que a gente não precisa ter todos os brinquedos dentro de casa. Então, a gente consegue que ela viva essa experiência também fora de casa. E ela consegue criar muita coisa dentro de casa, né? Com o que ela tem, com as outras coisas. Até uma coisa que você falou do arroz, eu lembro que meus filhos adoravam brincar com o rolo, tanto o rolo do papel higiênico quanto o rolo do papel toalha, que é um brinquedo sem custo, né? Diria assim, porque o papel toalha e o papel higiênico vão ser usados, né? E o rolinho ficava lá para brincar. Então, quanta coisa legal que a gente pode explorar dentro de casa, né? Sem necessariamente acumular um monte de brinquedos. Então, e é legal ter brinquedo também, assim, é importante, isso ajuda também a criança a se desenvolver, tem muito brinquedo educativo bacana, então tudo isso ajuda que a criança se desenvolva, ajuda para que ela aprenda esse sentido de ordem, esse sentido de responsabilidade por cuidar das coisas dela, então usem a favor de vocês, né? E até para finalizar, já posso colocar aqui uma conclusão, Jaque, Pode. E é isso mesmo, isso regula o comportamento, é o que a gente falou desde o começo. Quando ela sabe o que vai acontecer, onde cada coisa tá, como cada coisa funciona, como a sua rotina funciona, como você pensa, como você age, né? Então, muitas vezes a gente fala até às vezes de ter sempre a mesma linguagem para responder a criança, né? Não ficar, às vezes, briga, às vezes não briga. Até isso regula o comportamento da criança. Previsibilidade, né? Como eles se acalmam demais quando eles sabem o que vai acontecer, qual que é o momento, onde que estão as coisas. E queria finalizar falando o seguinte, pessoal, que a organização, ela não impede o mau comportamento da criança, tá? Porque o mau comportamento, ele é importante também. Para que a gente possa ensinar o bom comportamento, a gente precisa que exista o mau comportamento. Mas a organização, a gente tem que encarar ela como uma ferramenta para nos ajudar, né, nesse momento da criação mesmo dos filhos, de educar. Então, ela é uma ferramenta que vai trabalhar a ordem, vai trabalhar a autonomia, vai trabalhar o encorajamento, vai trabalhar o foco, vai trabalhar a disciplina, vai trazer limites para a criança, ela vai trazer calma, ela vai trazer segurança. Então, quando a gente pensa a quantidade de coisas que a gente vai desenvolver através da organização, isso também se torna algo mais leve, né, para ser feito. Então, quando você possível, pensar, né? é possível. Demanda tempo, é trabalhoso, mas é uma construção. É você construir uma casa e quando você constrói a casa, essa parte do alicerce é onde que tem que estar mais sólido, né? Onde a estrutura tem que ficar melhor. Então, aproveitar esse momento para já ensinar isso vai ser muito mais fácil do que depois ter que aprender lá com 20, 30 anos como é que se organiza.
Então, eu também demorei para aprender, gente. Tudo bem. E a gente aprende também, tá tudo bem. Mas se a gente consegue já ensinar isso, já dar autonomia, porque não é só aprender a se organizar. São muitos outros quesitos que você acaba desenvolvendo na criança que ela vai levar para a vida. Uhum. É isso aí, gente. Acho que tá travando um pouquinho aqui a Naline. Mas é isso aí, gente. É a gente realmente conseguir colocar essa organização de dentro para fora, né? E a gente conseguir realmente fazer com que isso transporte para as crianças, né? Então, isso é essencial para a nossa vida e para a nossa leveza na nossa criação e na nossa vida também. É E isso aí. saber Tem que mais para algum eles ponto? não, e saber que para eles é importante, porque eu costumava falar muito assim, nossa, depois dos filhos a casa ficou bagunçada e não tem como não ficar bagunçada. Realmente fica mais bagunçada, é natural, mas é importante saber que a ordem, tanto para nós quanto para eles, é importante. E existem meios da gente conseguir trabalhar isso. Uhum. Então, vão ter momentos em que a casa vai ficar mais bagunçada, mas é importante que a ordem se restabeleça, é importante que a criança tenha essa percepção. E ela aprende muito pelo exemplo também, né, Jaque? Então, se a gente quer que eles sejam organizados, é muito importante que a gente também trabalhe isso em nós. Começa na gente, né? Para depois a Começa gente por nós. conseguir passar com eles. Aí Ah, eles Naline, observam, obrigada, né? viu? Aham. Aline, obrigada pela sua presença aqui. Pessoal, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Foi uma audiência muito gostosa. Foi bastante gente, né, que Ai, conseguiu acessar. eu E que te agradeço. só lembrando que quem não conseguir acessar, tem lá no meu perfil o link, se inscreve, que tem também dia 4 a aula exclusiva, falando sobre vários outros temas. Amanhã também tem live. E aí, se vocês puderem acompanhar o restante da semana Cria com Empatia também, eu vou adorar ter vocês, ter a presença de vocês lá. E é isso Ai, aí, gente. Obrigada mesmo. Aline, obrigada, obrigada. Jaque. Obrigada a todo mundo que estava aqui, que compartilhou, que colocou coisas. É maravilhoso poder falar sobre isso. Muito obrigada, Jaque, pela oportunidade. Gente, boa noite, Naline. Boa noite. Obrigada. E até Boa mais, noite, gente. Sempre gente. mais, às 10 horas da manhã, hein? Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.